Mais uma questãozinha interessante aqui. Números complexos eu acho tão divertido, cara. Página 53, questão 24, ainda nessa matéria de números complexos, aparentemente, volume 5. Dado o módulo e o argumento, aliás, desculpa, determine o módulo e o argumento dos seguintes números complexos. E nós vamos fazer o item B, que a colega pediu. Z é igual a 1 sobre 2 mais I sobre 2. Eu acabei de revisar no vídeo anterior que a forma de um número complexo A mais BI, a forma polar dele, né, que a gente chama, é Z, que é o módulo que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, ou seno de θ aí, né, gente? Tanto faz. O módulo é aquele Z, certo? E o argumento é o ângulo θ. Beleza? Eu acho que a melhor maneira de o cara encontrar isso de forma natural é esboçar o plano Argand-Gauss, bonito, né? E botar esse afixo nesse plano. E usar o que tu sabe de trigonometria para descobrir o tamanho desse Z, certo? E descobrir o θ. Então vamos lá, peguei o meu plano Argand-Gauss, que diz que o número real é representado no eixo horizontal e o número imaginário representado no eixo vertical. Um meio e um meio. Aqui vamos dizer que é 1, então um meio é metade, um meio. Então pronto, ó, o meu Z na forma polar, ele teria esse módulo aqui e esse θ aqui, né? Concorda comigo? Mas isso aqui é um triângulo retângulo, cujos catetos são iguais, não são? Porque isso aqui é 1 sobre 2 e aqui também é 1 sobre 2. Então que ângulo é aquele ali? Já que está bem no meio. 45, né? Nem precisei fazer que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto. Mas da próxima vez tu já sabe que se tu quiser achar esse θ, tu diz que a tangente de θ é o cateto oposto, que é o B, né? Concorda comigo? Sobre o cateto adjacente, que é o A. Ó como é fácil usando a regrinha achar o argumento, ó. Mas fica mais intuitivo, eu acho, olhando pra cá, né? Aí nem preciso fazer conta, de cabeça perceber que o θ é 45, certo? Descobri o argumento. Ah, 45 talvez fique feio, eu vou usar π sobre 4, acho que é mais elegante, radiano, né? O matemático gosta de radiano, né? Certo? E falta descobrir quem? O módulo, que é o Z, né? Mas, poxa, aqui é um triângulo retângulo. Deixa eu aumentar o nosso triângulo retângulo para quem está em casa. Aqui é 1 sobre 2, aqui é 1 sobre 2 e aqui é o Z, né? Não é a hipotenusa? Não é isso? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1/4 mais 1/4 são 2/4, concorda comigo? Z ao quadrado é igual a 2/4, que simplificando, 1/2. 1/4 mais 1/4, 2/4, 1/2. Ao quadrado passa para lá a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Só que vai ficar feio, o matemático não gosta da raiz na parte de baixo, lembra? A gente racionaliza. O módulo ficou raiz de 2 sobre 2. Então, para ficar bonito, já que a gente já descobriu o argumento, poderíamos ter usado a tangente, descobrimos o módulo, só para ficar bonito, vamos escrever o número complexo 1/2 mais I sobre 2 na sua forma polar. Quem é o Z mesmo? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui era para ser módulo de Z, né, gente? Senão o cara pode se confundir aqui. Isso aqui é o módulo do Z, que tem a barrinha aqui, ó, pessoa retardada. Raiz de 2 sobre 2, que é o módulo do Z, animal módulo, que é o módulo do Z. Então, raiz de 2 sobre 2, que multiplica cosseno de quem é o argumento? Isso, para ficar elegante eu vou escrever isso, mais I vezes seno de π sobre 4. O legal, cara, é que se tu desfaz isso aqui, né, isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Multiplicado por raiz de 2 sobre 2, certo? Vai dar raiz de 4 sobre 2, sobre 4, né? E aí vai dar 1 sobre 2, certinho. Se eu colocar aqui a raiz de 2 sobre 2, né? Multiplica, dá 1 sobre 2, como tem o I sobre 2, só para fazer a prova real, né? Certo? Então, qual é a resposta? Deixa eu ver. O que ele queria mesmo era θ igual a π sobre 2, que é o argumento, e módulo de Z igual a raiz de 2 sobre 2. Só para acrescentar um pouquinho, eu escrevi o número na forma polar. Tem que
que dar uma olhada nisso com calma, entendeu? Tem que ficar pelo menos no número complexo, o mínimo que se espera é que o aluno saiba o que é um conjugado, que o aluno consiga representar esse número no plano Argand-Gauss e consiga obter tanto o tamanho do vetorzinho, né, digamos assim, que é o módulo do cara, assim como o ângulo que ele faz com o horizontal, que é muito mais trigonometria básica, né, triângulo retângulo, do que número complexo em si. Então tu vê mais uma vez teorema de Pitágoras, ideias de seno e cosseno fazendo parte da matemática, né, numa outra matéria. Ou seja, o aluno que vai ter dificuldade nessa parte é que ele não dominou ainda bem de verdade seno e cosseno. Aí ele vai estar complicado, ele ainda não pegou a manha do teorema de Pitágoras para calcular o módulo de Z, e aí isso começa a respingar no número complexo. Mas não vamos ficar chatear não, porque não é tão complexo assim. Vai ficar complexo na faculdade, confesso que vai dar uma piorada. Não vai ser tudo aqui. Olha, como esse tamanho é igual a esse, essa retinha deve ter ficado bem no meio do cara, né? Como isso aqui é 45 graus, lembra? Foi visual, mas para não ser visual, tu terias que achar a tangente desse cara, porque tem os catetos. Tangente de θ é o cateto oposto, que é a parte imaginária, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é a parte real. Então, se tu precisar achar o θ, tu escreve que a tangente de θ é B sobre A, 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Então, e a tangente de θ para dar 1, o θ é 45, lembra? Né? Matematicamente também daria. É um prazer. Vamos para a próxima, pessoal. Eu vou aproveitar hoje um